Sejam bem-vindos ao programa Segurança e Cidadania. Hoje falaremos sobre o tema Gestão de Resíduos, um assunto de suma importância para um desenvolvimento sustentável, para a preservação da nossa natureza, enfim, para um ambiente melhor. E para falar sobre esse tema conosco, temos a consultora Esther Martins, que vai explicar um pouco melhor o que é e como que atuam, as pessoas e as empresas que trabalham nessa área. Esther, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Esther, você trabalha então, você é uma consultora do Instituto Senai. Perfeito. Pode explicar então o que é o Instituto Senai, o que ele faz? Claro. O Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria. Ele tem todo o Brasil e eu trabalho aqui em Brasília, no Distrito Federal. Eu trabalho no Instituto de Tecnologia e lá a gente atende a comunidade com cursos técnicos de formação. Também atendemos a indústrias e empresas com consultorias técnicas relacionadas à área de meio ambiente. E também trabalhamos em articulações com os órgãos públicos, né? Atualmente a gente tem uma parceria com o SLU. Interessante, porque todo mundo que está nos assistindo tem, com certeza, algum instituto, alguma empresa que atua nessa área, e é interessante que a população veja como que eles atuam e o que elas podem fazer, né? Então, assim, até para começar realmente de uma parte conceitual, né? Já que nós estamos falando de gestão de resíduos, qual que seria a classificação que é resíduos sólidos? Ótimo. A ABNT define isso muito bem. Tudo aquilo que a gente declara como inútil ou indesejável acaba sendo um resíduo. A questão é o seguinte, eu consigo ainda dar uma viabilidade econômica para esse resíduo? Ou seja, esse resíduo ele foi extraído de uma matéria-prima, ele ainda tem como continuar no ciclo econômico ou não? Ele tem que ser descartado mesmo na natureza. Então, a gestão de resíduos, essa definição é um conceito muito particular em que cabe a pessoa, quando está descartando, saber exatamente disso. Eu vou levar isso para reciclagem, para ter uma vida econômica ainda ativa, ou eu vou descartar num aterro ou num lixão, onde aquele resíduo não vai ter mais outra vida, outra destinação. Utilidade maior, né? A gente acaba até vendo em alguns bazares, algumas feiras, muitos trabalhos extremamente interessantes. A criatividade, o brasileiro tem uma criatividade ótima também. A gente vê, poxa, olha só, isso aqui fatalmente eu teria jogado fora e olha o que ele fez, né? Agora, falando assim, em larga escala, o que gerencia, né, esse tema de gestão de resíduos em âmbito nacional, no Brasil, uma política nacional? Então, em 2010, nós tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela trata lá como um dos seus objetivos, né? Fala, olha, qualquer empreendimento, independente do tamanho, do objeto, do tipo, tem que ter um plano de gerenciamento dos seus resíduos. O que é esse plano? É você descrever que tipo de resíduos você gera, a quantidade de resíduos que você gera, qual a sazonalidade, dependendo da época do ano, você gera mais ou menos determinado tipo de resíduo. E principalmente, o que você destina o seu resíduo? Aonde o seu resíduo vai parar? Qual é o final da vida útil daquilo? Que a gente costuma chamar de ciclo de vida. Então lá ele discrimina então quais resíduos que podem ser utilizados, é uma regra nacional para isso e cada estado, DF, faz uma regra local. Isso, a Política Nacional fala que todo mundo tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos. Aqui no Distrito Federal, isso foi em 2010, a gente demorou um pouco para cobrar isso das pessoas porque a gente não tinha um aterro sanitário, a gente tinha um lixão. O lixão foi fechado em janeiro de 2016. E quando o lixão foi fechado e aí a gente tinha um aterro, um local adequado para fazer a destinação final dos nossos resíduos, aí teve uma política distrital mais dura, né? Não digo dura, mais coerente, mais consciente. E essa política, esse decreto é a Lei Distrital 5.610 de 2016, em que fala o seguinte: se você é uma empresa, independente do seu porte, independente do seu segmento econômico, você tem que ter um plano de gerenciamento dos seus resíduos. E se você gerar mais de 120 litros de resíduo por dia, você vai ter que ser responsável pelos resíduos indiferenciados por dia, você vai ser responsável pelo transporte e destinação final. Ou seja, o SLU não vai mais coletar os teus resíduos, você vai ter que pagar uma empresa para transportar. E aí ele vai poder escolher um local adequado para fazer esse tipo de destinação final. Pode ser o aterro aqui de Brasília, localizado na Samambaia, ou um aterro, né, nos arredores de Brasília, que também esteja apto a receber esse tipo de resíduo. Interessante. E a gente vê como é que funciona com relação àqueles materiais que são mais
delicados, né? Tem até a questão de materiais hospitalares, né? Em Goiás nós tivemos um acidente, aquele Césio, né? Acidente do Césio, muita gente acabou até tendo problemas de saúde, em alguns casos tem processo na justiça com câncer. Ou seja, justamente esse debate de o que eu faço com aquele resíduo que eu não posso mais utilizar. Né? Como é que funciona essa regra com relação a esses resíduos mais delicados? Isso. Esses são os resíduos perigosos. Isso aí é muito sério mesmo. A gente não só tem que falar do ciclo de vida dele, ou seja, quanto tempo isso vai continuar no ambiente, afetando negativamente, mas também a extração desse material, como é que deve ser feita. Então, quando a empresa gera esse tipo de resíduo perigoso, aí ela tem que ter um plano de gerenciamento muito específico. Há aterros industriais, não tem nenhum no Distrito Federal, mas tem nos arredores, onde fazem o tratamento desses resíduos. Tem um outro resíduo que também não é perigoso, mas que atualmente é um problema para o Distrito Federal, que é o vidro. O vidro, embora ele seja um resíduo 100% reciclável, e assim, seja recomendado que as embalagens sejam de vidros, no Centro-Oeste nós não temos nenhuma indústria que recicle esse material. E aí só é viável economicamente vir carretas de São Paulo quando a gente atinge uma marca de 25 toneladas. Só que armazenar 25 toneladas de vidro acaba sendo perigoso, não só por nível de acidente do trabalho, mas também por exposição das pessoas, né? Uma quantidade muito grande desse material. Então, quando a gente chega numa escala de 25 toneladas, vem carretas de São Paulo buscar esse tipo de resíduo para levar para reciclagem. Sem dúvida, essas medidas de gestão são um grande desafio, né? Ainda mais nessa época agora de renovação, ou seja, o que a pessoa pode fazer, e com certeza tem algumas experiências que o DF tem que podem ser exportadas para outros estados, né? Com certeza. Essa lei dos grandes geradores, mesmo de 120 litros de resíduos por dia, ela é mais ou menos uma média nacional. A gente tem estados que têm uma legislação que é mais apertada quanto à quantidade de resíduos e também outros que deixam um pouco mais abertos, né, de 200 litros. Agora voltando um pouco àquele ponto que você disse, né? Ou seja, quando passar de determinado número de produção de resíduos, aí a própria empresa tem que arcar com esse deslocamento. Para aquela pessoa que está pensando em abrir uma empresa, eles falam assim, poxa, vai ser mais um gasto que eu vou ter, ou seja, não é qualquer empresa que se encaixa nessa quantidade, é um volume realmente maior para ter esse gasto. Não, 120 litros corresponde a um saco de lixo de 100 litros, esse preto que a gente encontra aí, e 2 sacolas de supermercado. Então, assim, é uma quantidade razoável de lixo, né? Em casa, se você vai fazer uma faxina, é provável que você consiga gerar essa quantidade de resíduos. Acontece o seguinte, a gente não tem o costume de fazer uma segregação dos resíduos, então a gente joga tudo muito junto, o resto de comida, com embalagens, com material do banheiro, e aí a gente chega nesse volume de 120 litros. Quando a gente começa a segregar e coloca na casa da gente uma lixeira só para receber as embalagens, uma lixeira que é para os restos orgânicos, esse lixo indiferenciado, que é esse resíduo contaminado, fica num volume muito menor, muito pequeno. Então, quando a empresa começa a separar esses resíduos e dar uma destinação correta, ele percebe que ele diminui muito a quantidade de lixo em que ele vai aterrar. Sem dúvida, ou seja, tem um viés da questão das empresas, que tem uma grande escala, mas também, ou seja, todo mundo dentro de casa pode contribuir, né? A gente vai na empresa e vê lá, olha, determinado material plástico aqui, não é? Mas quando vai em alguns edifícios também a gente vê, tem alguns condomínios que adotaram essa regra, né? Tem ali naquele andar do prédio a separação e todo mundo coloca o lixo ali, tem um horário de colocar, mas dentro de casa, muitas vezes, aquele lixo ali da rua, acaba que uma regra não existe. O que a pessoa dentro de casa pode separar? O mínimo, assim, o básico. Falar, separa pelo menos esse e esse. Qual que seria? Perfeito, William. O que acontece? Eu, particularmente, acho às vezes confuso quando eu chego assim no local e vejo aquelas 5 lixeiras coloridas, dizendo plástico, metal, papel, aí tem lá um diferenciado que é o cinza, que ninguém nunca sabe o que é para jogar ali, né? Então, eu tenho uma metodologia desenvolvida lá pelo Senai, que já foi aprovada, que divido em 3 lixeiras. O que são essas lixeiras? Primeiro, as embalagens. As embalagens, a gente primeiro tem que tirar esse mito. Para que eu vou separar? Vai tudo entrar num saco só e vai parar lá no aterro. Isso não é verdade, isso não está acontecendo aqui em Brasília. Tem os dias das coletas seletivas, a gente pode se atentar a isso. Posso dar um exemplo de uma cidade satélite? Claro. Por exemplo,
Taguatinga Sul. Taguatinga Sul, a coleta seletiva acontece toda quinta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia. Então, as empresas, as pessoas que colocarem os seus resíduos nessa hora para ser coletado, o caminhão vai passar, vai pegar esses resíduos e vai levar para as cooperativas. Atualmente, no Distrito Federal, nós temos 32 cooperativas distribuídas no nosso território que estão aptas a receber esse material. Esse material, ele é totalmente triado. Acontece mais ou menos assim uma organização. É uma esteira, nessa esteira ficam separadas equipes, e aí, por exemplo, a equipe número 1 vai separar o papel colorido, a equipe número 2, o isopor, a equipe número 3, o plástico. E essas pessoas vão triando até chegar no final da esteira, onde vai ter um mínimo de material descartado, porque tudo aquilo vai conseguir ser encaminhado para reciclagem. Excelente. Então, no próximo bloco, vamos ver mais como que nas nossas casas nós podemos contribuir, né, com o nosso ambiente, com a nossa sociedade, com a nossa cidade, e também sobre aquelas questões das pessoas que moram, né, e que frequentam muito esses ambientes que tem lixo, para poder de lá tentar tirar sustento, latinha. Quem nunca viu aquela pessoa que vai lá no lixo, onde fica todo mundo esperando passar o caminhão e vai lá alguém para poder olhar, ver como é que essas pessoas estão sendo administradas aqui. É um bom exemplo para levar para os outros estados. Acompanhe após o intervalo.